Stoltenberg, que é a grande liderança da OTAN, dá algumas declarações um pouco pessimistas para a Ucrânia acerca de Bakhmut. New York Times e a ZIT, ou seja, uma mídia americana e uma mídia alemã, divulgou novas informações, bem bombásticas inclusive, que estão relacionando grupos pró-Ucrânia, ou talvez até mesmo a Ucrânia, aos atentados aos gasodutos que conectavam a Alemanha à Rússia, o Nord Stream 1 e Nord Stream 2. A Rússia vê com alguma desconfiança as informações e alega que não passa de informação coordenada para trazer desinformação para o mundo. O Brasil consegue superar, entre aspas, as sanções que a Alemanha causou, o embargo aos blindados guaranis. Vamos discutir um pouco mais sobre isso, mas o Brasil deu um jeitinho nos alemães. E também a Geórgia passa por intensos protestos, onde membros ali, por parte da população que é a favor da ocidentalização do país, está inclusive invadindo o parlamento, brigas, pancadaria e tal, por uma lei que pode trazer uma certa censura contra meios de comunicação que queiram propagar informações pró-Ocidente na Geórgia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super legal. E caso você queira também, pessoal, contribuir financeiramente aqui para o meu projeto, para o meu canal, seja membro, que isso ajuda bastante, eu continuar produzindo conteúdos diários para vocês, ou faça uma contribuição também via chave Pix, que isso ajuda demais. E claro, se você quiser ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, por menos, pessoal, de 70 centavos por dia, você vai ter ali, resumos mensais, tópicos de geopolítica, semanais aí abordando questão da Nicarágua, Nagorno-Karabakh, o conflito das Coreias, toda semana aí um tema novo para você, fora todo o conteúdo de geografia para concursos e pré-vestibulares necessários à sua aprovação ou, claro, ao seu conhecimento geral. Mais de 1000 exercícios, contato comigo ali direto, professor, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, o Stoltenberg hoje é a grande liderança da OTAN. E ele fez alguns pronunciamentos que dão um indicativo que muito possivelmente a Ucrânia já estaria derrotada em Bakhmut. Se você pega algumas mídias, estão colocando que inclusive o Prigozhin está preocupado porque a Ucrânia está reagrupando as suas tropas. Depois do Prigozhin dar uma declaração em cima de um prédio, inclusive em Bakhmut, falando a gente já ganhou em Bakhmut, a gente está expulsando os ucranianos e tal, o Zelensky, segundo suas próprias palavras, fez uma reunião com generais locais e esses generais garantiram que não era o momento de sair de Bakhmut. Porque mesmo que a Ucrânia perca no futuro próximo, as tropas ucranianas hoje estão vencendo, segundo a Ucrânia, em 7-1. Ou seja, a cada 7 mortos do grupo Wagner, do Prigozhin, dos russos, um morto da Ucrânia, tá? Então, assim, mesmo que a Ucrânia não consiga vencer, isso de fato pode trazer algum tipo de resistência, perdas, etc. Tanto que, por exemplo, o Zelensky disse que ele conta muito hoje com o racha que existe entre o grupo Wagner, que alega estar sendo boicotado pelas tropas russas, pelo Shoigu, pelo Gerasimov, por uma certa briga de egos, uma briga de poder entre o Prigozhin, liderança do grupo Wagner, e o exército, de fato, da Rússia, tá? Mas, assim, o Stoltenberg deixou bem claro que mesmo que a Ucrânia perca Bakhmut, isso não significa algum tipo de mudança no conflito, porque a Ucrânia vai continuar recebendo tropas e armamentos do Ocidente, e inclusive o AMX-10 da França vai chegar, anunciado hoje, pessoal, o Leopard 2 também, algumas dezenas já estão chegando para os ucranianos, tá chegando o comecinho ali de primavera para o hemisfério norte, e muito possivelmente a Aliança dos Tanques e talvez até alguns caças possam chegar aí para os ucranianos. Hoje a gente teve uma notícia bombástica, na verdade duas, né? Uma trazida pelo New York Times, uma mídia americana, e outra trazida pela ZIT, talvez meu alemão não seja sensacional aqui, tá? Mas que é uma mídia alemã, que trouxeram notícias acerca das explosões no gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Só para contextualizar vocês, o gasoduto Nord Stream, ele era um gasoduto que conectava a Alemanha à Rússia, passando ali pela região do Mar Báltico, né? Pois bem, esse gasoduto Nord Stream, ele trazia uma certa quantidade de gás natural, época da Angela Merkel, e a Angela Merkel tinha anunciado também o gasoduto Nord Stream 2, que chegou de fato a ser construído. Só que quando ele ia começar a funcionar, começou o conflito, começou a guerra, e aí como sanção, Olaf Scholz, ele não aceitou o Nord Stream 2, e depois até parou de vender gás também à Rússia pelo Nord Stream 1.
esses dois gasodutos eles foram atacados. Segundo o jornalista Seymour Hersh, que é um jornalista ganhador do prêmio Pulitzer, é um jornalista investigativo, alguns alegam que ele traz notícias assim, galera, bombásticas sobre a guerra do Vietnã, sobre a questão, por exemplo, né, do dia 11º de setembro, sabe o que eu tô falando, o Aburdinho e tal, alega que não morreu. Alguns alegam que é teoria da conspiração, outros trazem grande credibilidade para o Seymour Hersh, tá? Pois bem, ele trouxe duas reportagens ali que elucidam os motivos pelos quais os Estados Unidos foram de fato os responsáveis por essa explosão. Os americanos, eles ganham muito se a Alemanha não comercializa gás com os russos, porque os Estados Unidos vendem gás natural liquefeito a 4 vezes mais caro do que o gás que vinha da Rússia. A Noruega, que também participou, segundo o Seymour Hersh, dessas explosões, é uma grande exportadora de gás. Então, se a Europa não tem gás da Rússia, vai depender mais do gás da Noruega. Então, existem motivos, segundo o Seymour Hersh. A Alemanha não deu nenhum pronunciamento. Os Estados Unidos, pessoal, também notinhas ali, né? A gente não tem nenhum tipo de relação. Mas a Alemanha, que talvez fosse a grande interessada em saber a verdade sobre quem boicotou, quem atacou. Porque assim, que foi um ataque, que foi um boicote, isso todo mundo já está no consenso. Rússia, União Europeia, Estados Unidos. A questão é quem praticou esse boicote, tá? A Alemanha não quis saber dessas investigações. Inclusive, as relações exteriores da Rússia até criticou a Alemanha, falando que ela estava sendo totalmente subordinada aos Estados Unidos porque existiam provas, é a denúncia do Seymour Hersh, tá? Ele disse que tem mais provas bombásticas, não apresentou ainda, que os americanos estariam envolvidos. E aí saiu, tanto no New York Times como na Zit, uma notícia que 6 pessoas, 5 homens e uma mulher, estariam envolvidos nesse atentado. E essas pessoas eram militantes pró-Ucrânia. Tanto o New York Times como a Zit, que trouxe algumas questões a mais, a Zit falou, por exemplo, que eles conseguiram fazer uma investigação que a embarcação que foi responsável por promover esse atentado é uma embarcação que ela foi alugada na Polônia, mas que tinham 2 donos que são ucranianos. Mas nenhum dos dois alegou. Aparentemente são grupos pró-Ucrânia, mas não sabe se o Zelensky, se a Ucrânia estaria por trás desses atentados. E as duas também fizeram questão de falar. Embora todas as provas apontem para a Ucrânia, a gente não sabe se isso foi um ataque coordenado, foi um ataque de bandeira falsa. Ou seja, a Ucrânia, a Rússia se ataca, faz parecer que foram os ucranianos que realizaram o ataque para causar um racha, uma desavença entre a Alemanha e a Ucrânia, tá? Essas duas notícias, elas foram muito parecidas e saíram quase ao mesmo tempo, entre aspas aí. O Peskov, que é o porta-voz da Rússia, garantiu: isso é campanha de desinformação do Ocidente. O Peskov, vendo as informações, estranhou que as duas saíram quase que uma em seguida da outra e falou que ele não dá credibilidade para esse tipo de informação porque as denúncias que o Seymour Hersh fez, nenhum país ocidental levou de fato para saber o que está acontecendo e também as investigações deveriam ser, segundo a Rússia, o mais transparente possível. Pois bem, até o momento, a Rússia está proibida de participar das investigações e tudo que está saindo na mídia e tal são por investigações lideradas pelos países ocidentais. Então a Rússia considera que isso é uma campanha de uma mídia ocidental que está fazendo uma espécie de consórcio para desinformar, para descredibilizar as informações do Seymour Hersh e colocar essa narrativa que foram grupos pró-Ucrânia que não tiveram nada a ver com a Ucrânia e nem com o mundo ocidental. Quem de fato está certo? Não sabemos. Guerra híbrida. A guerra de informação, ela conta muito também. Se fosse para você apostar, quem você aposta? Russos, ucranianos ou americanos? Quem foram os responsáveis pelo ataque? Deixa aí nos comentários. O Brasil, gravei inclusive vídeo para vocês à época, né? Ele tinha sofrido um embargo da Alemanha. Os nossos blindados guaranis, eles recebem algumas peças da Alemanha e existe uma legislação internacional que garante que o Brasil só pode comercializar os blindados guaranis que têm peças da Alemanha se a Alemanha autorizar a venda desses produtos, desses equipamentos. Pois bem, quando o Olaf Scholz fez a visita ao Brasil para se reunir com o Lula, à época o Olaf Scholz pediu para que o Lula mandasse equipamentos, munições para a Ucrânia, principalmente munições do Leopard 1. O Brasil falou que não daria porque ele não compactua com uma intervenção direta no conflito. Inclusive, o Brasil quer fazer o grupo pela paz, de países que não interferem nem mandam armas, tal, né? Então não está na política, na diplomacia brasileira, fornecer armas para nenhum dos dois lados do conflito. E aí, quando o Olaf Scholz voltou com um não, né, na bagagem, ele, dias depois, anunciou que o Brasil não poderia vender os seus blindados para as Filipinas e nem para a Argentina. E ficou nisso.
Óbvio, todo mundo ligou os dois pontos, né? Bom, o Brasil não vendeu, a Alemanha embargou, um é consequência da outra, né? A Alemanha, há pouco tempo atrás, soltou a notícia que, na verdade, não é algum tipo de retaliação ao não aceite do Brasil mandar munições, e sim porque as Filipinas é um país que desrespeita os direitos humanos e a Alemanha não quer ter tecnologias militares envolvidas num país que faz práticas ali, né, que vão contra os princípios da Alemanha. Galera, desculpa, né? Mas tem que ser muito inocente para acreditar nisso. Ah, não tem relações com as Filipinas? A coisa que mais existe hoje é o Ocidente, inclusive os Estados Unidos, tendo ligação com as Filipinas. As Filipinas hoje é um dos principais rivais geopolíticos do Mar da China Meridional, a China, tá? As Filipinas fechou um acordo semana retrasada com os Estados Unidos da instalação de ainda mais bases militares americanas dentro do seu território. Vai receber armamento americano para combater a China, que também não é flor que se cheire, né? A construção de ilhas artificiais, algumas ilhas que sempre pertenceram às Filipinas, a China alega que é dela. É uma disputa bem complexa no mar meridional da China, que inclusive tem aula na plataforma, tá? Parênteses aqui, mas voltando. E a Alemanha compactua com esses ideais. Cara, respeita os direitos humanos. É só ver as fábricas, por exemplo, que produzem, alemãs, né, que produzem pagando centavos por dia no Sudeste Asiático. Aí não tem problema desrespeitar os direitos humanos. Mas agora, vender blindado para as Filipinas é óbvio que foi, aparentemente, né, uma retaliação ou alguma coisa a mais que a gente não sabe. Mas questão dos direitos humanos em relação às Filipinas, desculpinha, né? E o Brasil, beleza, né? Não pode fazer nada. Legislação internacional. Pois bem, o Brasil ele conseguiu um novo fornecedor das peças que são peças alemãs, fornecedor brasileiro, e vai conseguir produzir os blindados guaranis totalmente com tecnologia nacional. Ou seja, a gente não vai ser embargado pelos alemães. Isso vai fazer com que o Brasil consiga comercializar com as Filipinas e já tem um acordo de mais de 100 blindados voltado também para os argentinos. Então a gente deu um, entre aspas, aí, ó, jeitinho brasileiro. Alemanha, você não deixou eu exportar? Então beleza, ó, não uso mais as suas peças, vou usar peças aqui da minha indústria nacional. Ponto positivo para as relações exteriores brasileiras, não ficamos subordinados, claro, a um mandamento aí dos alemães. E para finalizar, pessoal, o caso da Geórgia. A Geórgia teve intensos protestos de manifestantes pró-União Europeia, pró-OTAN, que inclusive quase invadiram o parlamento da Geórgia. Isso vem na esteira de um país que faz parte do Cáucaso, uma região super estratégica e que, claro, a Rússia sempre esteve de olho ali, né? Armênia, Azerbaijão, Geórgia. O Cáucaso, ele é uma rota super estratégico. Se for pensar do ponto de vista de mapa, né? A Turquia faz parte da OTAN. Então, o Cáucaso seria a primeira parede, o primeiro muro contra essa OTAN. Então, a Rússia tem grandes interesses locais. A Geórgia fazia parte da União Europeia. E quando da União Soviética, perdão. E quando a União Soviética se separou em várias outras repúblicas, é óbvio que tem russos que moram na Geórgia, russos que moram na Ucrânia, russos que moram na Letônia, Lituânia, Estônia, em todos os países da antiga União Soviética. Na década de 90, a Geórgia, ela começou um pouquinho o processo de ocidentalização, nos anos 2000 ainda mais, e aí em dois territórios, na Abcásia e na Ossétia do Sul, territórios da Geórgia, que são de maioria russa, com governos mais pró-Rússia, lideranças pró-Rússia, eles começaram a alegar que eles eram separatistas, que eles eram regiões independentes. A Ossétia do Sul atacou a Geórgia. Quando a Geórgia respondeu, a Rússia alegou que os russos da Ossétia do Sul e da Abcásia estavam correndo perigo, interviu militarmente naquelas posições e assegurou o separatismo da Abcásia e da Ossétia do Sul. Isso em 2008, tá? A Abcásia e a Ossétia do Sul só são reconhecidos como países independentes por Rússia, Nicarágua, Venezuela e alguns aliados. A União Europeia, o mundo, reconhece que são regiões separatistas, mas que ainda pertencem à Geórgia. Então a Geórgia é uma região assim que a Rússia alega que sempre passou por aliás, por uma revolução colorida. O que é uma revolução colorida? É você tirar um governo que é mais pró-Rússia e, através de propaganda, financiamento, colocar um governo pró-OTAN, pró-União Europeia, enquanto os Estados Unidos alega que os separatistas locais da Abcásia, da Ossétia e outros membros são financiados pelos russos. Ou seja, até ali existe uma bipolaridade, né? E agora, no parlamento da Geórgia, está para ser aprovada uma lei que qualquer mídia que tenha mais de 20% ou mais de financiamento vindo do exterior vai ser classificado como uma agência estrangeira, como um agente estrangeiro atuando em território da Geórgia. Vai ficar sob fiscalização do Ministério da Justiça, inclusive com a possibilidade de aplicação de pesadas multas
contra essa mídia se ela não se consolidar como um agente estrangeiro na Geórgia. Quem defende essa legislação, que hoje é a maioria do parlamento, porque já foi aprovado em algumas discussões, alega que é importante para saber qual mídia está sendo financiado por Estados Unidos, por União Europeia e tal, porque ela pode querer causar uma desinformação, manchando a imagem dos russos. Quem é contra essa lei ser aprovada, alega que esse tipo de lei também existe em outros países, como Belarus, como Rússia, e só foi utilizado para censurar meios de comunicação que atuem contra os russos ou que falem bem da União Europeia, da OTAN e coisa que vale, tá? Então, parte da população que defende uma integração maior com a OTAN, com a União Europeia, critica essa medida, falando que é uma imposição da Rússia, financiando deputados, congressistas, para que essa lei ela seja aprovada, tá? Professor, o que a Geórgia pensa? Tem que deixar bem claro, né? Não tem o que existe o que a Geórgia pensa. É que nem se eu perguntar, sem entrar em questões políticas, tá? E aí, quem é melhor? Lula ou Bolsonaro? Se eu perguntar para uma pessoa, o Lula, o Bolsonaro é um lixo. Se eu perguntar para outra, do Brasil, hein? Sei lá, qualquer estado do Brasil, não existe essa divisão. Quem é melhor? Bolsonaro, claro. O Lula é um lixo, não sei o que lá, tal. Entende? Então existe parte da população que é mais pró-União Europeia e parte da população e dos deputados que são mais pró-Rússia. A presidente da Geórgia, ela é bastante voltada à União Europeia. Mas ela pode vetar, mas o parlamento pode vetar o veto da presidente, né? Se ela de fato vetar essa proposta. Se for aprovada, o Joseph Borrell já garantiu que a Geórgia ficará mais longe da União Europeia. A Geórgia tem pretensões de entrar para a OTAN e entrar para a União Europeia, tá? Pelo menos parte do país, claro. Para a União Europeia, eu diria que é menos difícil. Talvez essa lei seja usada como uma chantagem para a União Europeia, para impedir que ela seja aprovada. Para a OTAN é um pouco mais difícil, né? Porque parte dos princípios da OTAN, que nenhum país que tenha movimentos separatistas ou esteja numa guerra pode entrar para o bloco. E aí a OTAN fica numa posição delicada. Se a OTAN confirma que a Abcásia e Ossétia do Sul pertencem à Geórgia e são regiões separatistas, não pode aceitar a Geórgia. Se a OTAN aceita que a Abcásia e Ossétia do Sul são independentes ou pertencem à Rússia, isso vai contra os princípios da Geórgia e os próprios princípios do Ocidente. Ou seja, a Rússia venceu, mas aí a Geórgia poderia entrar. Então está num dilema acerca do aceite ou não da OTAN, uma situação bem parecida com a Ucrânia em relação a Donbass. Tudo bem? Deu para entender, pessoal, todos os acontecimentos aí? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.